Eu sou Luísa, graduanda de Biomedicina pela UEM, e desenvolvi, junto com a equipe do Laboratório de Microbiologia Médica, também da UEM, trabalho intitulado Bactérias isoladas em pacientes com Covid-19 atendidos em uma unidade de terapia intensiva, frequência e perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, sob orientação das professoras doutoras Maria Cristina e Sheila Alexandra. Durante a pandemia de Covid-19, então, as infecções bacterianas têm sido reportadas com graves complicações, especialmente em pacientes críticos atendidos nas unidades de terapia intensiva, as UTIs, aumentando a mortalidade desses pacientes. E muitos estudos mostram que muitas dessas infecções são causadas por bactérias multiresistentes, agravando ainda mais o quadro desses pacientes, que são pacientes críticos já, de UTI, e acentuando a crise global de resistência microbiana no mundo, a chamada por alguns autores de pandemia silenciosa, porque está ocorrendo sem ser devidamente mostrada. Mas então, quais seriam os principais fatores associados então, ao desenvolvimento dessas infecções secundárias e infecções por bactérias multiresistentes? Seriam então aqui a queda do sistema imune desses pacientes, tanto pelo uso dos antimicrobianos como os corticosteroides, também pela infecção viral, que causa uma queda do sistema imune, e o uso de dispositivos invasivos, que causa uma quebra de barreiras físicas. O uso irracional de antimicrobianos, que foi algo assim extremamente excessivo, acentuado durante a pandemia e causa uma pressão seletiva nas bactérias resistentes. E também a contratação emergencial de muitos profissionais durante a pandemia sem o devido treinamento contra o controle de infecções hospitalares. Devido, então, à demanda da pandemia, muitos desses profissionais foram contratados e não tinham o devido treinamento para controlar as infecções hospitalares. Então, nesse contexto, o monitoramento de micro-organismos multiresistentes é de grande valia, e assim o objetivo do nosso estudo foi avaliar a frequência e perfil dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos de bactérias isoladas em pacientes com Covid-19, atendidos em uma UTI especializada em pacientes com SARS-CoV-2, ou seja, UTI Covid, de um hospital ensino no período de julho de 2020 a março de 2021. E esse estudo, então, ele foi um estudo observacional, retrospectivo e transversal, com análise de dados do sistema GESUS e também no software Epicenter. As amostras, então, os isolados foram coletados dos pacientes na UTI, tanto isolados clínicos quanto de vigilância. Elas foram coletadas e processadas pelos profissionais do hospital, sendo a identificação e o antibiograma realizados pelo software, pelo equipamento automatizado, Phoenix BD. E aí os dados foram armazenados no software Epicenter, o qual nós utilizamos para fazer, então, recuperar esses dados para o nosso estudo. E os isolados que eram sugestivos de produção de carbapenimases pelos testes fenotípicos preconizados pela Anvisa tiveram a confirmação quanto à produção dessas enzimas por dois testes imunocromatográficos, que eram o Cores Bioconcept e o NG Teste Carba 5. Então, como resultados da nossa pesquisa, nós obtivemos que 362 pacientes com Covid-19 durante o período foram atendidos no hospital. Só que na UTI Covid, em 93 pacientes nesse período foram detectados isolados bacterianos, sendo que desses 93 pacientes, 68% foram a óbito e 32% tiveram alta hospitalar. E ainda dentro desses, então, 93 pacientes, 230 isolados bacterianos foram encontrados, sendo 151 isolados clínicos e 79 isolados de vigilância. Lembrando que os isolados clínicos estão associados, então, aos sítios infecciosos e às infecções. Aqui nós temos uma tabela que mostra um pouco dos nossos resultados, então 230 isolados ao total, sendo que o principal grupo, o grupo mais predominante foi o de bacilos gram-negativos, com 78% dos isolados, seguidos então dos 22% de cocos gram-positivos, o CGP. Em relação ao principal sítio, os principais sítios clínicos encontrados, nós detectamos que com maior frequência o aspirado traqueal foi relatado, com 96 isolados, então em primeiro lugar, e o sangue em segundo lugar, com 42 isolados.
Aqui, em relação aos principais cocos gram-positivos encontrados, o Enterococcus fecalis e os Staphylococcus epidermidis foram quem se destacaram mais. E em relação aos BGN, que foi, então, quem nós mais encontramos na nossa pesquisa, as bactérias que se destacaram foram a Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. E olha aqui que, se a gente prestar atenção, todas essas 3 bactérias tiveram uma predominância maior no aspirado traqueal, então o acineto com 31 isolados, o Klebsiella pneumoniae com 18 e Pseudomonas aeruginosa com 15. Lembrando também que, como nós encontramos uma maior predominância de BGN, outros estudos semelhantes ao nosso na literatura também têm relatos dos BGN predominando, então nossos resultados eles corroboram com a literatura encontrada. Ainda falando sobre BGN aqui, a partir do nosso estudo e outros projetos de vigilância da nossa equipe, 3 surtos de BGN foram identificados durante o período dessa pesquisa na UTI Covid do hospital, os quais foram rapidamente identificados e contidos pelas equipes multidisciplinares do hospital e do nosso laboratório. E os micro-organismos relacionados a esses surtos foram o Acinetobacter baumannii, CRAB resistentes aos carbapenêmicos, que é uma importante opção para tratamento desse grupo, as Klebsiella pneumoniae, então carbapenem resistentes também pela produção de carbopenimases, e o complexo Burkholderia cepacia. Em relação aqui ao perfil de sensibilidade dos BGN, então, que mais se destacaram nessa pesquisa, foram encontrados muitos isolados resistentes, até mesmo as principais escolhas de tratamento para infecções causadas por esse grupo. Em destaque, o meropenem e a ceftriaxona, que são importantes escolhas para tratamento de pneumonia associada à ventilação mecânica e tiveram muitos isolados resistentes. Muitos isolados também resistentes a levofloxacino e a ciprofloxacino, que são 2 fluoroquinolonas também importantes opções para o tratamento de infecções urinárias, e há muitos isolados resistentes. Se a gente olhar aqui, de maneira geral, os BGN tem muitos isolados resistentes aos diferentes antimicrobianos. Em relação ao perfil de sensibilidade, então, dos CGP, os cocos gram-positivos, poucos isolados resistentes às principais opções terapêuticas, como vancomicina e oxacilina, foram encontrados. Apenas 4 isolados foram encontrados resistentes à vancomicina, todos do gênero Enterococcus. E para os Staphylococcus, apenas 26 isolados eram resistentes à oxacilina, uma das suas principais opções terapêuticas. Aqui, em relação à pesquisa das carbopenimases, as quais são enzimas que degradam os carbapenêmicos, importante subgrupo da classe dos antimicrobianos beta-lactâmicos, 14 isolados eram produtores da enzima NDM, sendo 1 isolado de acineto e 3 isolados de Klebsiella pneumoniae. Para a carbapenemase KPC, 41 isolados de Klebsiella pneumoniae foram encontrados. E ainda, 4 isolados de Klebsiella pneumoniae eram produtores das 2 enzimas concomitantemente. Em relação a outros tipos de resistência, como resistência à vancomicina pelos Enterococcus fecalis, foram detectados apenas 2 dos 17 isolados de Enterococcus detectados. 2 isolados, então, resistentes à vancomicina. E para o Staphylococcus aureus, 3 dos 5 isolados encontrados eram resistentes à oxacilina, mostrando então uma maior resistência desses isolados. E aqui nós temos a detecção das carbapenemases por mês durante o nosso estudo. E nós temos que os meses de fevereiro e março se destacaram pelo surto anteriormente citado de Klebsiella pneumoniae produtora de KPC na UTI Covid do hospital. E aqui, então, nós concluímos que esse elevado número de bactérias multiresistentes, principalmente as BGN, isoladas em pacientes com Covid-19 relatados no nosso estudo, alertam para a necessidade de maior vigilância de bactérias multiresistentes isoladas nesses pacientes para melhor prognóstico dos mesmos, e também o controle da disseminação de patógenos multiresistentes no ambiente hospitalar. E por isso eu também destaco aqui a importância da higienização das mãos, para, então, esse controle e uma maior vigilância da disseminação desses patógenos multiresistentes. Agradeço aqui, então, o CNPq pelo apoio científico e as equipes do Laboratório de Microbiologia Médica e do hospital que auxiliaram no desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigada.